Muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para falar de cupês lindos e baratos, especialmente que não vão quebrar o seu bolso na hora da compra, mas certamente vão causar dores no bolso na hora da manutenção, seja ela preventiva, seja ela corretiva, especialmente porque todos os carros que eu vou citar aqui são da década de 90. A década de 90 foi uma era muito bacana, na minha opinião, uma das eras mais douradas, a ponte perfeita entre o veículo analógico e o veículo moderno. E ela produziu carros simplesmente bonitos, mas um tipo de beleza não exagerado, um tipo de beleza atemporal, tá? Então vamos lá. Os carros que eu vou citar aqui, eles vão todos se situar entre 30 e 60 mil reais. Obviamente, eu tentei me esforçar bastante para não ser aquela coisa de BM, Mercedes, Audi, e eu vou pegar carros que inclusive me trazem memórias muito bacanas da minha juventude. Então, o primeiro carro que eu vou falar para vocês é um carro que talvez vocês não saibam, mas que foi imortalizado nas telas do cinema, se é que dá para falar isso sobre o filme. Mas o filme O Santo, com Val Kilmer, foi uma refilmagem lá da década de 70 do filme original. E o Val Kilmer, como o bom santo, né? Ele era meio que o anti-herói do filme e ele sempre mudava a identidade dele por um nome de algum santo, tá? Ele utilizava um carro desses. A cena final do filme é ele dirigindo um Volvo C70 Coupé. Sim, na minha opinião, o Volvo mais bonito já fabricado até hoje. Tá? Hoje em dia a Volvo tem sua identidade, naquela época ela era uma marca de carros quadradões, né? Os famosos bricks, né? Os tijolos. Mas o Volvo C70 ele veio para dar uma arredondada nas linhas, trazer um pouco mais de amor. Esse carro, especialmente com as rodas BBS, é uma das coisas mais bonitas. E eu sei que há versões com câmbio manual. Infelizmente, aqui eu encontrei anunciado é um C70 99 com um câmbio automático, no caso um automaticão de 4 marchas. O carro está com 115 mil quilômetros. A pedida é 29 mil reais. Mas o que você tem? Não é só um show. Ele também é um carro que tem bom motor. Um motor, inclusive, que desbancava qualquer alemão concorrente equivalente na época, tá? Nós temos o mesmo motor 2.3, 5 cilindros turbo, que a gente viu no Volvo 850R do vídeo das lasanhas entusiastas, mas dessa vez, apesar dos mesmos 240 cavalos, ele tinha um pouquinho mais de torque, são 33,7 kg de torque, tá? Como todo bom coupé, ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho menos rigidez do que o sedã, mas ainda assim um carro ok para os padrões de 99, né? Os carros já estavam começando a ficar um pouquinho mais pesados. Ele pesa 1.450 kg, mas o resultado dessa obra de arte, 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e máxima de 240 km por hora. Na época, eu vou te falar, só carros alemães com motor V8 andariam mais do que esse meninão aqui. O carro é lindo, a questão é apenas tração dianteira, mas ainda assim um clássico atemporal, obviamente. Segura teu ímpeto entusiasta aí da felicidade, porque o carro tá 29 pau, porque isso aqui, pra você achar peça, vai ser o capiroto, tá? Não é nem tanto a questão do powertrain, que é muito sólido, vai ficar muito em conta você entender que tipo de cuidado o antigo dono teve com esse carro. Mas assim, bater um farol, um paralama, essas coisas, fedeu, tá? Próximo carro nessa lista, se a gente comentou já no outro vídeo sobre o Vectra GSI, hoje a gente vai falar do Calibra. O Calibra, sim, esse carro foi o esportivo vendido oficialmente pela GM aqui no Brasil, foi logo na abertura dos portos, então a gente tinha o Calibra, tinha até a GM Lumina, que era a minivan, o Omegão, o Vectra GSI. Eram esses 4 carros da GM, eram os flagships, né, o topo da linha de produtos que a GM tinha para oferecer. Mas no caso do Calibra, mesmo o motor do Vectra GSI, mesmo o câmbio de 5 marchas, ou seja, o bom e velho C20XZ, desenvolvido em parceria com a Cosworth, com pistões e biela forjados, comando duplo, resultado 150 cavalos para 20 kg de torque, tá? Uma das coisas mais incríveis do Calibra não é necessariamente os números, né, de potência e torque desse motor, que é um belíssimo motor com muitas raízes em corrida. Hoje, para vocês que assistem, talvez esses números não digam muita coisa, mas para a década de 90, para 93, 94, 95, era bastante coisa, tá? Mas o Calibra ele é altamente renomado por ele ser um dos carros com o coeficiente aerodinâmico mais eficiente criados até então. O que eu quero dizer com isso? O carro era simplesmente uma bala quando ele atravessava o ar. Ele era um carro que não lutava muito com a resistência do ar. Muitas pessoas dizem que a época acima dos 150 km por hora, a estabilidade e o
fôlego do Calibra era uma coisa impressionante, tá? Bom, só para vocês terem uma noção de números, o coeficiente aerodinâmico do Calibra dessa época é de 0,26. Vocês têm noção do que é isso? Pra vocês terem uma noção vaga, hoje em dia, um Porsche 911, 0 km com coeficiente aerodinâmico de 0,29. Tá? Os carros hoje estão ficando mais eficientes e justamente os carros que estão na vanguarda dessa eficiência aerodinâmica estão procurando ficar abaixo de 0,30. O Calibra já tinha 0,26 lá em meados da década de 90. Tá? O carro que encontrei, gente, o Calibra também é difícil de achar, porque o que acontece? Esses carros ficaram, medíocres, muito baratos, então muitos foram alvos de projeto, judiados pra caramba, foram turbinados, aquela era começo Velozes e Furiosos, do tuning, achar um desse original vai ser difícil. O carro que eu olhei, pelo menos a priori, que me convenceria a fazer uma visita, é um 95 com 75 mil quilômetros, tá? O carro está anunciado por 30 mil reais. Acho barato? Não acho. Eu, por exemplo, não compraria por esse preço. Mas o Calibra, sim, tem um lugar na história, especialmente da indústria automobilística nacional, apesar dele ser importado. Ele é um carro que tem seu lugar aqui ao sol, sim. É um clássico da década de 90 e clássicos em bom estado comandam um preço diferenciado. Por exemplo, eu já seria muito mais o Volvo C70 lá em cima que eu acabei de falar versus o Calibra. Mas ainda assim, se tem um negócio é GM, é um ótimo automóvel. Dificuldade vai ser encontrar um que não tenha sido muito judiado. O próximo carro que eu vou falar para vocês em termos de coupé é o Peugeot mais bonito já fabricado, na minha opinião, que é o Peugeot 406 Coupé. Sim, na realidade é um projeto desenvolvido de design com a Pininfarina, o famoso 406 Pininfarina, e ele é simplesmente maravilhoso. Não tem como negar, não tem um ângulo, não tem uma foto, um quadro do carro que não seja bonito, tá? Inclusive, confesso para vocês que meu primeiro carro na época, isso nós estamos falando, ele sairia o preço de um Corolla 0 km em 2003, tá? Só para vocês terem uma noção de como o mundo é doido, né? Mas o 406 Coupé ele não era só uma coisa bonitinha, não. Ele tinha um bom motor debaixo do capô. Tá? No caso, um motor 3.0 V6 com 194 cavalos e 27,3 kg de torque. Um motor condizente com o que era a oferta na época, por exemplo, de BMW 328i, Mercedes C280, até algumas versões do Mercedes CLK. Obviamente, esse carro que eu encontrei é um dos poucos que tinha um câmbio manual de 5 marchas. Alguns vieram com automático de 4. Obviamente, aí a gente já começa a entrar eu digo que a partir daqui, dessa geração 98, 99, é quando a Peugeot começa a ter uma queda muito engrandecida de qualidade de construção e as piadas sobre os veículos franceses começam a ficar mais intensas. Então, assim, o prospecto de ser dono de um Peugeot com motor V6 com 21 anos, na época que esse vídeo está sendo feito, realmente me preocupa um pouquinho, sim, tá? Mas bom, em termos de desempenho, o 0 a 100 era feito na casa de 8 segundos e a máxima de 235 km por hora. Ou seja, efetivamente credenciais que para a época são justas. Tá? O carro era um visual muito bacana que tinha também um desempenho para bancar o visual. Tá? No caso também só tração dianteira. Esse carro que eu achei, ele é um 98 Coupé manual com 125 mil quilômetros. Está anunciado por 36 mil reais. E o preço é barato ou é caro? Depende. Vamos ver o estado do carro, certo? Seguindo, aí não aguentei, gente. Um carro que marcou demais a minha infância foi a primeira geração do Mercedes CLK, na realidade construído na base do chassi do Classe C, mas com um visual... Na realidade o CLK ele era o coupé do Classe E, mas a plataforma era do Classe C, ou seja, uma coisa meio doida, mas o carro ele era um legítimo GT, ou seja, carro duas portas. Na minha opinião, um dos designs mais felizes da geração das duas bolinhas lá na frente. E gozado, quando a Classe E W210 e o CLK lançaram, né? O Classe E veio em 95 para 96 e o CLK em 97 para 98, né? Foi muito polêmico os faróis redondos, né? O pessoal aqui no Brasil brincava muito que era equivalente ao Polo na época. Mas a realidade é que, poxa, hoje em dia a gente olha com certo saudosismo, porque foi um design bem agressivo, bem avançado para a época e que envelhecia muito bem. São linhas muito limpas. Tá? Eu gosto muito dos faróis, das lanternas traseiras desses carros. Eu acho que faz uma releitura muito bacana daqueles traçados que a Mercedes sempre teve, trazendo uma leitura moderna. Tá? Mas o carro que eu estou indicando para vocês é aquele que eu julgo ser talvez um dos powertrains mais sossegados. O CLK veio em 3 versões para o Brasil. 230 compressor, 320, 430
e um raríssimo 2 ou 3 CLK 55, tá? Nessa primeira geração. Mas por que eu estou indo no CLK 320? Porque já é um desempenho um pouquinho mais aguçado do que o 230 Compressor, que tinha 193 cavalos, que divide toda a plataforma com o Classe C da época, que também é um motor 4 cilindros, mas você não tem que lidar com o compressor indo para o espaço depois de alguns anos de idade. Hoje em dia, com 20 e poucos anos, precisa ver, o compressor é um item a mais para você se preocupar. Então, o CLK 320 é um motorzão V6, tá? 3.2 com 218 cavalos para 31,4 kg de torque. Câmbiozão automático de 5 marchas da Mercedes. Tração traseira, tá? Não vai esperando que você vai botar de lado, que vai fazer farra, não vai. Mas o carro é lindo, é maravilhoso, é chique, tá? É meio atemporal. 0 a 100 km declarado para Mercedes na época em 7,4 segundos e máxima de 240 km por hora. Eu acho que são números muito otimistas. Não para o final, mas para aceleração, o CLK 320 não é um carro tão vigoroso assim, mas ok, honesto, no clube de Volvo C70 que eu falei aqui, Peugeot 406 V6, puta, Mercedão não vai fazer feio não, tá? Você vê que a Mercedes, a tecnologia alemã é complicada, né? Porque apesar dos pesares, um carro tração traseira automático de 5 marchas, ele tem um desempenho compatível com o Volvão lá, o C70 Coupé, os dois mais ou menos o mesmo 0 a 100 e a mesma velocidade final. Eu iria de Mercão, de Mercedão, tá? Por último, o V8 mais barato que você pode comprar, que é o Ford Mustang da década de 90, tá? No caso, nós temos um motor, estou falando do 5.0, o GT mesmo, o V8, com manual de 5 marchas, tem carros desse aqui no Brasil, tração traseira, né? Que aquela questão aí já é o outro lado do espectro, né? A ineficiência dos motores americanos. Motor 5.0 V8 pré-cambriano, não vou nem dizer pré-histórico, que rendia sensacionais 218 cavalos para 39,4 kg de torque, ou seja, conceito de potência específica nunca foi a coisa com os americanos, né? Mas uma vantagem do motor desse é que ele trabalha extremamente relaxado, ele não é um motor que precisa ser estressado para render isso tudo. Obviamente, eu conheço alguns amigos que têm esse carro, eles falam que não é um passeio no parque, apesar de ser americano, justamente por causa da idade, do envelhecimento de componentes, do que precisa ser feito, do que deixou de ser feito ao redor de todos esses anos aí que o carro ficou no mercado. Lembrando, esses carros ficaram muito baratos numa época, muitos foram largados, foram parar na mão de gente que fez muito projeto agressivo, mas os que ficaram bons é um carro que tem muito potencial para brincar em cima, brincar com polia, brincar com um monte de coisa diferente aí que já consegue soltar bastante cavalos escondidos debaixo desse motorzão. Mas bom, original 0 a 100 7,4 segundos, máxima de 216 km por hora. Complicado, você para pensar, proporcionalmente, é bem capaz desse Ford Mustang com GTzão tomar da CLK 320, vai tomar do Volvo C70 e né, de alta vai tomar sufoco do Peugeotzão, né? Mas brincadeiras à parte, esse carro, tá com 74 mil quilômetros, deve ser milhas. Se algumas pessoas erram na hora de anunciar, esses carros vieram todos meio que importação independente para cá. E tá pedindo 56 mil reais. Já foi mais barato, mas hoje é o V8 mais barato que você pode comprar coupé esportivo. Não vamos falar nem de tralha alemã com motor V8 velho com procedência duvidosa, tá? Acho que, por exemplo, um Mustangão GT V8 desses é um motor que provavelmente vai dar muito menos dor de cabeça do que um equivalente alemão da época que você não saiba muito bem a procedência de documentação, tá? Mas bom, meus amigos, com isso eu encerro essa lista de cupês. Obviamente, uma viagem nostálgica à década de 90. O carro mais caro aqui é o Mustangão. Tirando o Mustangão, tem esse CLK que o cara tá pedindo 45 pau. Os outros 3 carros, todos na casa de 30 mil reais, dá para arrumar. Eu diria assim, não são para serem únicos carros de uma pessoa, mas assim, você que sempre quis ter um carro especial, algo na garagem, um segundo carro, talvez, eu acho que esses 5 carros que eu indiquei aqui são coisas que vão mexer um pouquinho mais com o teu instinto automotivo. Obviamente, eles não são carro puramente de performance, não são carros de tocada, já é um outro tipo de filosofia para o proprietário. Designs atemporais, conforto, bom acabamento, legais de trafegar, pegar uma estrada, ficar muito tempo se não quebrar no meio do caminho, obviamente. Mas é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. Se acha que eu esqueci algum carro, comenta aqui embaixo. E se conhecer o canal agora, não esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. E bom, nessa tela final vocês podem ver o último vídeo que eu fiz aqui no canal, falando justamente sobre lasanhas pro entusiasta, tá? Xara VTS, Peugeot 306 S16, Vectra GSI, Civic VTI, tudo isso e mais um pouco aqui nessa tela final.